Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas aqui ao canal Johanna Scorpion Soul. E hoje vamos falar sobre como você pode sobreviver. Sobreviver não, que eu acho que é uma palavra muito triste para as pessoas que realmente querem viver suas próprias vidas, né? Mas como você pode construir a sua própria realidade em ambientes hostis. Porque a maioria das pessoas que eu acompanho que tem sucesso na vida, nem sempre elas vieram de um lar ou de uma família e de ambientes positivos que fizeram elas chegar aonde elas chegaram. E isso precisa ser falado. Porque muitas pessoas, hoje em dia, na internet, falam sobre espiritualidade como se tudo fosse perfeito na vida das pessoas. E não é num viés de que, ai, nossa, a vida de ninguém é perfeita, então você não tem o direito de reclamar. Mas é um viés de que você precisa ter uma família perfeita para você chegar em algum lugar que você quer, ou que você precisa ser uma pessoa perfeita para você conseguir o que você almeja, sendo que isso não existe e nunca vai existir e é algo assim, né, humanamente impossível. Então vamos trabalhar com a realidade primeiramente, né, gente? Mas começando a falar sobre esse assunto, sobre ambientes hostis, tudo começa quando a gente é criança, né? Então, quando a gente é criança, muitas coisas, a gente absorve muitas coisas que são nos ditas em relação à nossa aparência, em relação à nossa identidade, em relação à nossa personalidade, porque mesmo crianças nós já temos uma personalidade impressa no mundo, né, que são a nossa assinatura energética, etc. E isso é algo que ninguém pode tirar da gente, que é a nossa essência, né? Então muitas pessoas elas vão ser colocadas aí no lugar de você é menos por você ser quem você é, ou vão tentar te rebaixar a todo custo, né? Se você for uma pessoa, por exemplo, mais introvertida, ou uma pessoa que não tem características em uma sociedade que essa sociedade superestima, entende? Um exemplo, se você for uma pessoa que tenha cabelo liso, então, há muitos anos atrás, as pessoas superestimavam o cabelo liso. Então, se você tinha um cabelo liso, você era considerada até uma pessoa bonita. Sendo que uma característica em específico não quer dizer que uma pessoa é feia ou bonita. Quer dizer que essa característica é da pessoa, entende? Então, muitos atribuem o cabelo liso como beleza. Ou uma pessoa que tem traços mais finos, uma boca mais fina, um nariz mais fino como uma pessoa bonita. Então, assim, vocês já entenderam aonde eu quero chegar aqui, né? E, assim, eu acho que. Eu acho não, tenho certeza que espiritualidade sem consciência social e sem estudo de história é só um devaneio que a pessoa tem. A pessoa pode ter o conhecimento que for sobre espiritualidade, etc. E sobre outras questões que envolvem a magia, porém, você precisa estudar a história, você precisa estudar a história da humanidade, de onde veio a sua ancestralidade. E é uma questão muito importante dentro da espiritualidade, né? O culto aos ancestrais também, principalmente para pessoas negras. Então, teve um apagamento histórico, sim, tá? Em relação principalmente à identidade de pessoas negras. E isso não é algo que aconteceu só no Brasil, mas mundialmente, né? O Egito está aí para nos dizer isso, porque a maioria das esculturas do Egito também tiveram os narizes arrancados por um motivo. E esse motivo também é um apagamento de identidade, histórico, etc. E isso precisa ser visto também, tá? Então não acreditem em tudo o que as pessoas falam para vocês na internet. E sobre essa questão da identidade em si, quando a gente é criança é muito difícil, né? A gente ter um senso crítico porque o nosso cérebro não tá formado 100%. Então, não tem como, né? Se você já nasceu num ambiente hostil desde criança, você precisa entender que a culpa não é sua pela sua família ser uma bosta, ou, por exemplo, pelos seus pais terem sido muito rígidos ou whatever, sabe? Porque muitas situações podem ter acontecido com as pessoas desde criança, sabe? E isso é algo individual. Então, eu tô dando exemplos aqui de coisas que eu já vi acontecer na vida de outras pessoas e que é algo que as pessoas ficam se martirizando e ficam carregando isso como peso, como se isso fosse culpa delas. E pessoas que trabalham com espiritualidade também ficam dando a entender que a maioria das coisas que aconteceu na vida dessas pessoas foram culpa delas, sendo que inicialmente, algumas coisas acontecem na nossa vida, principalmente traumas acontecem quando a gente é criança e adolescente.
E quando a gente tá nessa fase da vida, a gente não tem noção e nem consciência do que está acontecendo. Então não tem como a gente ficar falando, ai, nossa, é culpa sua, é a sua responsabilidade. A pessoa ela vai notar que é responsabilidade dela depois de adulta. Pode ver que muitas pessoas foram para terapia, foram se tratar depois da adolescência, depois da fase adulta. E isso precisa ser abordado antes de tudo, antes de a pessoa trabalhar a sua mentalidade, etc. Porque senão vai ter um curto-circuito nesse caminho e vai cair naquele papo de reprogramação mental, que é um papo furado, tá? Porque assim, eu não acredito nisso. Gente, ou você se algum espiritualista, assim, ai, que fala sobre esses temas, assim, ver meu vídeo, eu vou ser massacrada. Eu sei. Mas eu não tô aqui pra ficar agradando ninguém também, então eu quero que todos. Enfim. Não vou, eu vou ser educada hoje, mas vocês sabem o que eu quero que aconteça com eles. Enfim, continuando. É... Então, você precisa aceitar esse processo que aconteceu com você no passado. É um processo difícil, eu sei, tá? Eu falo por experiência própria. Todos nós, assim, não que assim, ai meu Deus do céu, aconteceu coisas muito assim, mas qualquer coisa que aconteça com a gente, que a gente não tenha, não soube lidar no passado, a gente vai ficar nesse mar de ou de culpa ou de medo. Ah, eu tenho medo que isso aconteça de novo, então não vou ficar. Por exemplo, uma pessoa que teve um relacionamento tóxico, ela vai ter medo de entrar em outros relacionamentos, então ela vai ficar toda hora. Ai, não vou fazer isso porque eu vou entrar nesse padrão, porque não sei o quê. Aí vem esses. Não, esses espiritualistas, entendeu? Ordinário, falando, ah, não, porque é um padrão que você não pode repetir, que não sei o quê. Aí a pessoa, ao invés dela usar o que aconteceu com ela como aprendizado, sabedoria, etc., né? Que essa é a intenção. A pessoa vai ficar, não vou fazer isso, não vou me jogar nisso, não vou sair da minha zona de conforto. E isso não é só pra relacionamento, tá? É em outras áreas. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. E é um medo plausível, gente, mas assim, até quando a gente vai ficar com medo, entendeu? Do que aconteceu com a gente no passado. Até quando a gente também vai ficar alimentando essas questões negativas e principalmente pessoas que fizeram isso com você e que queriam que você se sentisse dessa forma, alimentando essa vitória delas. Porque eu vejo como isso. Se eu estou com medo de algo, é porque uma situação venceu sobre mim, ou alguma pessoa que fez mal pra mim venceu sobre mim, sobre a minha vida. E eu não quero ficar nessa questão de que, ai, a pessoa conseguiu o que queria de mim. Apesar de todos nós sermos, em um determinado nível, manipuláveis, precisamos ser mais conscientes, tá? Porque eu não sou nenhum alecrim dourado. Eu estou aqui repassando o que eu aprendi, tá? Porque também é importante a gente ter estudos empíricos, etc. Mas a vivência das pessoas também ensina muito a gente como podemos fazer boas escolhas, como podemos nos guiar na vida. E isso também está sendo retirado da, dessa questão de aprendizado, assim, sabe? E é algo muito importante que as pessoas realmente precisam voltar a dizer e a falar. Apesar de também ser importante uma base de estudo, né? Como a psicologia também é importante, porque através dela a gente começa a nos questionarmos e também começamos a tratar melhor a nossa mente e questões que vêm, né? Os nossos padrões mentais, etc. Mas nem tudo é a partir da mente. E uma questão que eu venho falar aqui é que a maioria dessas leis que as pessoas elas vêm falando hoje em dia, né, que são leis da atração, lei da suposição, né, repetições mentais, isso é só a ponta do iceberg para muitas coisas que vocês precisam passar antes. Algumas pessoas elas conseguem isso porque elas se aprofundaram em alguns estudos e elas não passam todo o conhecimento para vocês. Então, o buraco é muito mais embaixo. E recapitulando aqui sobre essa questão da identidade, é, você aceita isso, ok. Esse processo de aceitação é um processo duro, porque nem sempre você vai aceitar, você vai querer, entendeu? Fugir para as colinas quando você se deparar com partes suas que não são tão boas assim, que você fica, nossa, que horrível, eu sou uma pessoa horrível, porque sei lá, eu bati na cara da menina na minha escola lá em 1900 e bolinha, entendeu? Tô dando um exemplo, mas pode ser coisas mais profundas, óbvio. Aí você vai ficar, meu, não, porque isso e aquilo. Não fica tentando se justificar, não fica tentando, ai meu Deus, com culpa.
Aceita que aquilo aconteceu e que a partir daquele aprendizado você vai fazer diferente. Porque algumas situações voltam pra nossa vida porque a gente sempre repete esses mesmos padrões, mas a gente repete esses mesmos padrões. Eita, porra. Até caiu aqui, ó. Até caiu. A gente repete os mesmos padrões porque estamos num ciclo de medo e de culpa, entendeu? Então, as pessoas, elas explicam pela metade as coisas, entendeu? Porque, não, você tem que sair desse padrão. Mas como que eu vou sair dessa merda, sendo que eu entrei nisso, sendo que eu nem sabia que eu estava nisso, entendeu? Então, me irrita às vezes algumas pessoas falarem, ai, porque você precisa sair desse padrão de escassez, que não sei o quê. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Me fala. Ou você vai falar só isso? Só sabe falar isso. Entendeu? Ai, que ódio me dá. E também tem uma questão que é a autocompaixão, que também é pouco abordada. Porque não adianta você querer mudar as coisas sem aceitar elas. Você vai ficar num processo de autossabotagem muito grande, mano. Porque você dá 2 passos pra frente e 5 pra trás. Adiantou o quê? Nada, né? Porque você vai, nossa, eu vou avançar nessa questão aqui, só que aparece um obstáculo no caminho, você volta tudo pra trás e acha que, um exemplo, eu tenho um canal no YouTube, né? Eu comecei esse canal no YouTube recentemente, gente. E assim, eu estou nesse canal no YouTube porque esse canal, ele é fruto de uma uma personalidade minha, quer dizer, uma personalidade não, uma faceta minha que eu gosto de fazer por hobby, mas não necessariamente seja um compromisso, até porque os vídeos aqui são vídeos que têm intervalos muito grandes. Então, meu intuito em si é atingir as pessoas certas. E se e provavelmente, futuramente, meu canal vai fazer sucesso, né? Provavelmente não, ele vai fazer sucesso futuramente, mas eu não estou atrelando o meu sucesso com resultados assim de, ai meu Deus, eu preciso fazer isso. Porque vocês também precisam fazer coisas que, assim, não necessariamente vocês precisam ser muito bons naquilo, entende? E esse canal, eu criei ele pra isso. Pra expressar não só a minha identidade, não só a forma como eu penso, mas também pra repassar os conhecimentos que eu tenho pra vocês, entendeu? Então, assim, não queiram me cobrar nada aqui, não fiquem enchendo meu saco, que eu não vou. Primeiro, que eu não vou nem olhar. E segundo, que eu, se eu olhar, eu vou xingar, tá? Então é isso. E continuando, essa questão vem muito de. Ai, eu. Um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me comunicar muito. Porém, nos meus relacionamentos eu só atraio homens que, eles não sabem se comunicar muito bem, etc, né? E muitas mulheres se queixam disso. Então, você precisa aceitar um fato de que você provavelmente deve ter algum problema familiar de, que a sua mãe ou que seu pai não te deu tanta atenção, não se comunicou tão bem assim, você fica projetando isso nos seus relacionamentos amorosos. E isso é um fato, entendeu? Você não tem necessariamente, nossa, isso é culpa minha, eu devo me martirizar a vida toda de que a minha mãe não me tratou bem, porque isso necessariamente é culpa da sua mãe. Pra falar quem é o culpado, né, nesse exemplo, a culpa é da sua mãe, não é sua. Mas você foi afetado com isso, você sofreu uma consequência com isso. Então, o que você precisa entender é que você precisa ver isso e aceitar isso e se dar isso, e se dar o que você quer, entendeu? E a autocompaixão, ela trabalha muito sobre isso, entendeu? Eu fiz tal coisa errada, mas não era a minha intenção. Porque tem pessoas que fazem as coisas erradas, mas elas fazem porque elas são desleixadas, ou porque realmente elas não estavam com má vontade, aí é outra questão. Porém, aí você pode reparar, essas pessoas, elas não sentem culpa e nem medo, entendeu? Porque elas sabem que elas fizeram errado e continuam a vida delas bem plena. Já você que não teve a intenção, você fica aí se martirizando, fica aí se culpando. Então, a autocompaixão, ela trabalha muito nisso. Eu tô aprendendo nessa questão, então eu não vou ficar me martirizando, me culpando, porque isso aconteceu. Isso pode acontecer com todo mundo, entendeu? E geralmente acontece. Os criadores de conteúdo aqui na internet, eles ficam contando graça pra vocês, etc. Mas eles devem passar a mesma coisa ou pior, entendeu? E essas mulheres aí que ficam se fazendo de, ai, nossa, eu sou a boa samaritana, ai, que eu sou. Como que é? Eu sou recatada do lar. Elas também, filha, elas são, nossa, as depravadas no off, entendeu? Então, assim, não fica se baseando nos outros que são todos certinhos, assim, porque as pessoas mais certinhas são as piores.
E as pessoas mais doidas, assim, que nem eu, são as melhores, da minha concepção, né? Pode ser que eu mude esse pensamento meu? Pode. Mas no momento eu penso assim, entendeu? E não fique enchendo meu saco por causa disso. O que mais? E esse processo em si já vai levar um bom tempo, entendeu? Até você entender que certa situação não foi culpa sua, que etc, etc. Então não fica se culpando porque você não conseguiu algo na sua vida, entendeu? Porque provavelmente você não conseguiu porque você não teve esse processo de aceitação e autocompaixão e você tá tentando mudar algo à força. Porque foi o que aconteceu comigo muitas vezes na minha vida. Eu queria mudar algumas coisas na força do ódio. E assim, não que o ódio não movimente as coisas, mas eu não queria aceitar alguns fatos. Entendeu? Porque a gente tem uma linha de partida e uma linha de chegada. Eu não tenho a mesma linha de partida de uma pessoa que já teve uma questão assim que beneficia ela na sociedade. Por exemplo, a identidade, né? Não que isso não afete, não que isso me afete em relação à minha autoestima, à minha autoconfiança, mas é algo que impacta assim a nossa realidade. E algumas pessoas elas não querem falar sobre isso porque é um assunto profundo mesmo, entendeu? E algumas pessoas, elas nem se aceitam em relação a isso, nesse processo. Pode ver que algumas pessoas que não aceitam a própria aparência, o próprio cabelo, e não assim, ai gente, aí vai vir a quadrilha, o esquadrão de pessoas que eu vou falar assim, eu não sou obrigada a me aceitar, né? Porque hoje em dia tá tendo esse movimento, eu sei. Eu não sou obrigada a me aceitar, que não sei o quê. Gente, problema de vocês, tá? Eu estou falando aqui para as pessoas que querem melhorar e etc. Eu não estou falando desse viés. E se vocês se sentiram atingidos, problema de vocês. Pega que é teu, entendeu? Se doeu, pega que é teu e é isso. Então, pode ver que algumas pessoas que não se aceitam, que não aceitam realmente as suas características e de onde vieram, etc. Não aceitam o que são, entendeu? Pode ver que essas pessoas, elas têm complexos e elas tentam mudar, e elas nunca chegam a lugar nenhum, porque elas estão num ciclo de autossabotagem muito grande em relação a si mesmas. E isso não quer dizer que a pessoa não tenha sucesso em algo específico na vida, tá, gente? Porque vocês veem algumas coisas dando certo para as pessoas na internet, mas as pessoas, elas mostram na internet que elas querem, entendeu? Eu, por exemplo, na internet, eu sou uma diva e é isso, entendeu? As pessoas sempre vão me ver como uma diva. E eu sou uma diva pra mim, sabe? Mas foi uma construção também. Mas, assim, eu vou estar muito melhor daqui a uns anos. E a minha identidade, ela só melhora com o tempo, sabe? E eu não parti desse lugar também de, nossa, que eu vim de um lugar que foi todo perfeito, etc. Mas, se você quiser, você pode. Então, é isso que eu quero dizer aqui nesse vídeo. E também tem uma questão de que pessoas que não se aceitam por completo, porque elas não podem. É porque a questão da aparência em si é só a casca, né? Ah, é aparência, eu posso mudar. Porque tem algumas coisas que a gente quer mudar e a gente pode mudar, nada a ver também, né? Mas ela não aceita a sua própria essência, como sendo uma pessoa assim, eu sou uma mulher que eu gosto de me comunicar muito, muito mesmo, sabe? Eu gosto de falar, eu gosto de fazer vídeo, né? Um exemplo, eu. E se eu ficar com uma pessoa, se eu conviver com pessoas que ficam podando isso em mim, eu vou matar a minha essência. Óbvio. Vou matar a minha essência, a minha identidade, eu vou matar o que eu sou, em prol dos outros. Então, vai muito além de só, se aceite seu cabelo natural. Não é só isso, vai muito além. E as pessoas, elas tratam assuntos mais profundos como sendo algo muito banal, sendo que não é. Primeiro de tudo, né? E também, após esse processo de aceitação, é você realmente entender que algumas pessoas na sua vida, como por exemplo a sua família, não vai prestar pra você. E é muito duro de aceitar isso mesmo, entendeu? Aí volta lá no processo de aceitação, é muito duro. Mas você vai fazer o quê? Entendeu? Você vai viver sendo uma pessoa infeliz por causa, por exemplo, do seu pai, da sua mãe? Porque o seu pai e sua mãe não souberam te criar? Porque a realidade da maioria das pessoas aqui no Brasil é essa. O pai e a mãe não sabem criar direito, aí a pessoa vira uma frustrada, uma fracassada na vida. Meu Deus. Uma fracassada na vida é foda, não. Vira uma frustrada mesmo, fica traumatizada a vida toda e acha que ela tem que permanecer naquele mesmo lugar. Um exemplo, você às vezes não sai da casa dos seus pais ou não tem coragem de sair porque você acha que você deve alguma coisa pra sua mãe ou pro seu pai. Entender isso é muito doloroso, sabe? É como se você ficar encarando uma verdade muito dura de frente.
Uma coisa é você morar com sua mãe e seu pai por escolha. Outra coisa é você morar com sua mãe ou com seu pai porque você acha que você não tem outra opção. Sendo que você tem. Sempre tem outra opção. Pra quem quer, né? E isso vem também através de muita autorreflexão. As pessoas, elas precisam parar para refletir. Ficar menos tempo no TikTok, né, menos tempo no celular e parar para refletir sobre a sua própria vida. Porque muito criador de conteúdo é pau no cu, quer que você se foda e cria conteúdo falando que vai te ajudar e não te ajuda, tá? Então parem de ficar consumindo conteúdo de, lei da atração, lei da exposição, que não sei o quê. Se você quer saber sobre isso, se você quer realmente saber manifestar algo na sua vida, vai, sei lá. Provavelmente, né, eu já criei uma egrégora aqui de pessoas que são médiums aqui nesse canal. Então, se você é médium, se você cair nesse papo de lei da atração, lei da exposição, você vai ficar sobrecarregado, você vai se sentir sugado o tempo todo, porque isso também vai envolver vampirização no coletivo, né, no inconsciente coletivo, porque sim, estamos, né, no inconsciente coletivo em relação a muitas coisas. Então, se você ficar tentando manifestar uma pessoa específica, você vai captar os pensamentos dessa pessoa e isso vai te vampirizar. Óbvio. Se você não sabe sobre um mínimo de proteção energética, defesa espiritual, limpeza espiritual, você vai se fuder muito. Então, assim, é uma escolha, né? Peraí, deixa eu... Nossa, eu nasci pra isso, gente. Eu nasci pra ensinar as pessoas. E é algo que muitas pessoas, elas acabam assim, não, vou omitir isso, entendeu? Porque a maioria dos conteúdos, esses conteúdos vêm até mim porque eu começo a estudar bastante, né, sobre ocultismo, mas eu não estudo desse viés de manifestação de uma forma muito fútil. Porque esse tema de manifestação se tornou muito fútil na internet. E as pessoas, elas não querem se aprofundar em certos assuntos que são importantes para elas manifestar a própria realidade. Então, esses conteúdos vêm muito pra mim e eu acabo vendo de relance algumas pessoas ou fazendo muito sensacionalismo em cima de algum tema, ou querendo empregar a verdade que ela tem sobre a vida que ela leva sobre outras pessoas. Eu já vi muito isso aqui na internet. E isso é muito perigoso, porque algumas pessoas, a maioria das pessoas, elas são manipuláveis a esse nível, né? Porque senão não teria uma quantidade de pessoas também que estariam entrando em golpes, né, de bets que acontecem, né? Então, o nosso nível mental nessa questão coletiva não é muito elevado para essas coisas, infelizmente. Então, as pessoas facilmente caem nessas ladainhas. E se você souber persuadir muito bem, né, você vai conseguir manipular as pessoas para elas fazerem o que você quer, para você vender o seu curso, etc. Que é o que acontece com a maioria aí na internet que fala sobre espiritualidade. Nossa, gente, eu não sei se isso foi um desabafo, se isso foi um ensinamento. Acho que foi tudo junto, né? Foi um ensinamento, foi um desabafo, foi também um protesto, foi o quê? É isso, entendeu? É tudo ao mesmo tempo. Eu sou assim, sabe, gente? Acontece tudo ao mesmo tempo na minha vida, eu sou tudo ao mesmo tempo. E eu não quero fazer parte de clube nenhum. Entendeu? Se alguém vier encher meu saco, porque eu pratico lei da suposição, dá muito certo pra mim. Gente, eu também pratico, mas eu não chamo isso de lei da suposição, porque lei da suposição é só um viés de algo muito maior, né? Que é a magia psíquica, por exemplo. Então, se eu for falar as minhas práticas aqui, né? Até porque eu nem tenho que falar, porque o ocultismo é algo pra estar oculto. Tem esse nome por um motivo, entendeu? Então, eu não vou falar. E outra questão que é muito necessário nesse processo é você parar de colocar as pessoas em um pedestal, né? Em um pedestal, mas não nesse pedestal que dizem aí, né? É você colocar as pessoas como ídolos, como
mentores da sua vida. Porque algumas pessoas, elas têm muita convicção das burrices que elas fazem da vida delas. E isso não quer dizer que elas estão certas. Então, eu posso falar aqui com muita convicção que, ai, nossa, você vai se jogar de uma ponte e isso vai ser muito bom pra você. Você vai fazer? Então, isso é válido pra outras coisas. Ai, uma pessoa falou que, meu Deus, que eu preciso fazer isso e ela tava tão certa disso que eu acabei fazendo. Você fez porque você quis. Agora, os outros vão ficar mandando na sua vida? Sabe? Eu não tenho paciência mais. Essa é a questão. Eu não tenho mais paciência pra certas coisas. Eu já, não sei, eu já tô num processo de mandar todo mundo ir pra aquele lugar que eu não tenho mais paciência pra algumas coisas que demandam, assim, um certo tipo de, maturidade, etc. Porque isso pra mim é pataquada, é palhaçada. Porque se você, por exemplo, falar pra uma pessoa algo que você nem sabe da vida dela e você acha que é o certo, você tá se metendo em algo que você nem foi chamado, entendeu? Pra começo de conversa. Então, vocês precisam ter consciência de que vocês precisam se autorizar pra fazer as coisas que vocês acham que é certo pra vocês. E eu sei que a nossa sociedade ensinou que isso é totalmente errado, porque os nossos pais, desde criança, ensinam a gente assim, não, porque eu sei o que é certo pra você, você não sabe. E você tá aí, isso no seu inconsciente já faz não sei quantos anos que você leva isso pra outras pessoas, que você vê ali na pessoa que é como se fosse seu pai, sua mãe, entendeu? Então, assim, larga disso, entendeu? Você tem que fazer o que você acha que é certo. E se der errado, também arca com as consequências, mas assim, é um problema seu, entendeu? A pessoa não tem nada a ver com isso. Nada, nada a ver. E uma questão também que eu fico puta é as pessoas também ficarem se fazendo de coitadas pra ver se conseguem algo de você. Não fiquem caindo nessa, entendeu? Porque ou é o ciclo da vítima, né? Ou é o ciclo, da culpa. Porque, nossa, que não sei o que. Parece um espírito penoso, sabe? Que fica atrás de você, se rastejando. Sabe? Esse quiumba que vocês pegam aí quando vocês vão na balada, ou que vocês ficam com uns machos, nada a ver, que vocês pegam também desses machos. Então, é a mesma coisa. Às vezes, vocês têm um quiumba vivo do lado de vocês e vocês não sabem. Então, corta pela raiz. Que não sei o que, porque é a minha mãe, que é a minha avó. Foda-se. Foda-se. Tem gente que exclui a família inteira porque a família não faz mal, não faz bem. E assim, ai, que meu Deus, que eu não vou perdoar, que eu vou ser uma pessoa horrível pra minha família. Mas assim, se a sua família não tem consciência do que fizeram com você, você vai fazer o quê? Por você. Aí tem essa construção toda, autocompaixão, se aceitar, etc. Aí também tem mais a questão do amor próprio, da autoestima, né? Você não tem nem amor próprio. Porque se você tá continuando uma situação assim, você quer o quê? Uma coisa é você criança, se sofrer que nem uma cachorra, uma condenada, né? Porque tem casos que são assim. Mas outra coisa é você adulta ter o poder de escolha e escolher sofrer. Então é isso, gente. É um vídeo que foi assim, bem na cara de vocês, entendeu? E eu já queria ter feito esse vídeo faz tempo, mas assim, eu acho que eu tenho 2 empregos, né? Então, é babado às vezes fazer vídeo aqui pro YouTube. Mas eu vou fazer mais vezes, tá? E espero que vocês tenham gostado. Pra quem não gostou também, desapareça daqui. Beijos, até logo.